Matheus Faustino. Hoje iremos fazer a entrevista de mais um do nosso quadro, que é conhecendo a história do PIBID, de matemática. Com vocês eu tenho o professor Dr. Douglas Fonseca, que foi orientando de 3 PIBIDs anteriores. Nessa entrevista vamos focar na trajetória tanto do professor como como na história do PIBID e nos trabalhos que foram feitos desses 3 ciclos, assim dizendo. O professor, você tem alguma coisa a dizer? Você quer se apresentar brevemente? Tá bom. Boa tarde. Meu nome é Douglas, estou no Colegiado de Matemática desde 2010. Então tem 15 anos, nós estamos fazendo essa entrevista em 2025. E atuei aqui por 3 ciclos diferentes, né? E aí, no decorrer das perguntas aí, eu vou falando um pouco mais. Mas sou natural de Minas Gerais, mas trabalho no Tocantins há 15 anos. Sim, obrigado. Antes de começar as perguntas, eu queria dizer que não existe pergunta certa ou errada. Então você pode ficar livre para falar como quiser ou o que quiser sobre as perguntas ou o esporte em si. E eu devo informar um pouco antes que esse vídeo serve apenas de caráter informativo sobre os nossos ciclos anteriores e a história do PIBID. Partindo para a sua primeira pergunta, começando assim. Pode nos contar um pouco sobre sua formação inicial e o que motiva a seguir nessa carreira docente? Eu tenho licenciatura plena em matemática, né, pela Universidade Federal de Uberlândia, em dezembro de 2003. Mestrado pela mesma instituição em 2009 pela Faculdade de Educação, doutorado sanduíche feito pela Uniban, Universidade de Bandeirantes, em São Paulo, com um sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade de Newark, da Rutgers e Newark, nos Estados Unidos, né? Passei um período lá por 6 meses. E pós-doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Com o professor Barral de orientador. Durante esse tempo de ensino superior, tem 16 anos, 15 da UFNT e 1 ano como substituto na Universidade Federal de Uberlândia e outros 10 pela educação básica, né? Onde eu até prefiro mais atuar, no ensino fundamental e médio, né? Mas hoje eu atuo no ensino superior. E talvez eu perdi um pouco, você disse, mas a perspectiva para ser professor querer ser professor é gostar mesmo de lecionar, de tratar com ideias no ensino de matemática, um ensino que teoricamente é muito prejudicado no sentido que os números não são tão bons, muita gente tem muita dificuldade. Então essa dificuldade no ensino de matemática foi que me chamou a atenção e eu quis então entrar para trabalhar com esse ramo. Vamos tentar conhecer um pouco mais sobre você. Durante sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, o que te marcou nesse tempo? O que te traz de lembrança? O mestrado para mim foi mais difícil que o doutorado, tanto que mestrado é 2 anos, doutorado são 4, mas eu consegui fazer ele até em menos tempo, né? Fiz em 3 o doutorado, mas o mestrado me deu mais cabelos brancos, né? Mas o que se lembra assim é muito texto, né? Muita leitura. A matemática em si, seja ela qualquer uma das ramificações, a matemática pura, aplicada, estatística ou educação matemática, te faz você trabalhar muito individualmente. E no meu caso, que é educação matemática, são muitas leituras, né? Então, para você aprofundar em muitos conhecimentos, principalmente metodológicos, que é onde eu mais gosto de atuar, te faz bastante leituras, né? Então, se teve algum lugar que eu sofri mais, eu acho que foi no mestrado. Claro que a graduação também tem suas dificuldades, que geralmente os cursos de matemática são cursos semi-bacharelados, né? Então, você tem muita coisa ali para fazer, né? Mas você, se for montando um grupo legal, um ajuda o outro, né? Nem todo mundo é tão bom em álgebra, ou em cálculo, ou em geometria, mas é importante você passar todas essas disciplinas e um vai ajudando o outro. Mas eu diria que o mestrado, para mim, foi o mais difícil dos 3. Entendo. Sobre essa entrada na área da docência, na área do ensino superior, como que o senhor diz que se deu sua entrada? Por qual motivo o senhor entrou nessa área do ensino superior, na área da educação? Na verdade, eu volto até a dizer, se eu pudesse escolher, eu acho que eu ficaria no ensino fundamental. Eu comecei falando sobre minha formação de matemática, mas esqueci de citar que depois de doutorado eu fiz também um curso de pedagogia, então também sou pedagogo, né? Porque eu também gosto de trabalhar com as séries iniciais. Mas se eu pudesse, se no Brasil o ensino fosse para você receber remuneração pela sua titulação e você pudesse escolher o ramo,
eu acho que eu preferia trabalhar no ensino fundamental. Eu me dou o melhor, o pessoal do ensino fundamental, do que o ensino superior. Mas, infelizmente, a forma como é pago o salário de professor no Brasil, que seja em qualquer categoria, é baixo, mas não nível universitário, ele te valoriza um pouco mais a sua graduação, a sua titulação. Então, por você ter o título de doutor, geralmente, mestre ou doutor, para trabalhar em instituição de ensino superior federal, ele te paga melhor. Mas se você me dissesse, não, amanhã o ministro da Educação, Camilo Santana, que é hoje, vai pagar o mesmo salário para você atuar em qualquer ramo. Ou eu trabalharia como pedagogo, com as crianças de 0 a 10 anos, ou trabalharia no ensino de matemática para o ensino fundamental, 6º ou 9º ano. Porque eu vejo que essas pessoas, as crianças, elas estão mais puras, né? Então ali a gente talvez poderia resolver alguns problemas que, se você não trabalhar bem o ensino de matemática, bem da base, ele vai refletir em algum reflexo posterior, seja no ensino médio ou superior, né? Eu já vejo que quando chega no ensino superior já fica mais difícil você arrumar essas lacunas e já vem meio que traumatizadas desde o início. Entendo. Pegando essa área que o senhor já disse que prefere a educação do ensino fundamental, o senhor já foi professor lecionando na escola, né? Qual experiência o senhor disse que foi mais marcante para você como professor de ensino fundamental, escola básica? Eu trabalhei tanto em ensino público quanto privado, né? Resolvi trabalhar mais no público, né? O privado te paga melhor, financeiramente falando, mas ele tem aquela limitação de você ter o contato mais individual com as pessoas. Então você trabalha de uma maneira geral, pensando naquele currículo que a escola te cobra para você correr, que o aluno da particular está preocupado com o currículo, é com o vestibular, é com as seleções que vão ter depois. E já no público, você tem sim uma cartilha que seguir, você tem um livro didático, mas te dá mais autonomia para você tentar o diferente. Então, um conteúdo de matemática que talvez você passou ali com os exercícios do livro, que a pessoa não entendeu, você pode criar um jogo, você pode levar para o laboratório de informática, ou seja, você pode tentar outras ferramentas para tentar acabar com o maior número de dificuldades naquele ensino, né? Isso me chama mais atenção no fundamental, né? Então, eu prefiro trabalhar no ensino público, né? Se pudesse, no fundamental nesse sentido, em dar mais oportunidades de não utilizar apenas o livro didático. Professor, você tem uma carreira muito extensa, né? Tem uma carreira na rede pública, rede privada e na rede superior. Quais mudanças o senhor percebeu durante sua carreira no ensino? Na verdade, eu já acho que antes de eu me tornar professor, eu acho que a grande mudança é essa, né? Eu sou mais velho, né? Completei recentemente 50 anos, nesse mês passado, mas eu acho que a grande mudança que se tem na educação é quando começa a década de 90, que acaba meio com as reprovações, de certa forma, e você começa a trabalhar agora com seriado, né, de conceitos. Então, naquele momento, no início da década de 90, final da década de 80, a escola pública sempre foi melhor que a escola privada, em qualquer lugar do Brasil. A escola pública de educação básica era melhor, tinha mais números. Geralmente quem procurava escola particular é porque precisava passar, era o PP, o pagou, passou. No geral, claro, você tem escolas renomadas que não se adaptam, mas enfim, no geral era isso. Quando você muda o conceito, você inverte a lógica de reprovar, não pode reter, porque se reter a escola vai ganhar menos recursos financeiros, então a escola tem menos dinheiro, que você condiciona a mandar dinheiro para a escola a partir do número de alunos, você começa a perder a lógica. Então o professor, ele começa a afrouxar um pouco na cobrança que se tem da direção em reprovar, então você retém menos alunos, passa às vezes alunos em qualquer conteúdo com menos capacidade de teoria, né? E que isso vai refletir em algum momento, seja no ensino superior, seja para quem vai terminar só o ensino médio, né? Então, quando acontece essa mudança, eu acho que ali a educação básica brasileira, ela se perde, né? Hoje a gente tenta voltar a fazer essas melhorias. Então, a todo momento a gente vê em alguns governos melhor valorização de professor querendo aumentar o salário, mas não é só o salário em si, são as condições precárias que as escolas têm. Então são várias coisas hoje para o ensino público voltar. Se eu pudesse e fosse ministro da Educação, eu criaria duas coisas fáceis. Enquanto os políticos que estão lá para fazer leis da Câmara, em qualquer estado e também principalmente em Brasília, se eles pudessem colocar isso como regra, ao invés de eles receberem verba de gabinete para colocar os filhos para estudar em escola particular, se eles fossem obrigados como público, para trabalhar no público, colocar os filhos para estudar em escola pública. Aí eu acho que as verbas deles de gabinete, ao invés de eles mandarem para outras questões, eles mandariam basicamente tanto para a saúde quanto para a educação.
E acho que a gente teria melhoria para todo mundo. Se todo político mandasse uma verba, uns 25% a 30% da sua verba para trabalhar tanto com saúde quanto com educação. Não tenho dúvida alguma que nos próximos 10 anos a gente teria uma melhora significativa, porque ele não ia querer uma escola ruim para o filho dele, mas a partir do momento que ele não tem que se preocupar com isso, que o filho dele recebe e pode estudar nas escolas mais caras do país, da rede privada, a escola pública fica a desejar e infelizmente a gente não tem essa qualidade que se faz necessária. Professor, o senhor disse que a política é um ponto, falou que a política também é um ponto importante para a melhoria das escolas, né? O senhor tem mais alguma ideia que seria alguma política pública, alguma situação que ajudaria o ensino hoje no Brasil? Aqui a gente trabalha, né? A gente está fazendo essa questão aqui, essa entrevista, por causa do PIBID. O PIBID é uma política pública que começou em 2007, né? Então ele começa inicialmente com poucas áreas, as áreas de exatas e biologia, física, química, matemática e biologia, e depois ele expande para os demais cursos. E isso foi importantíssimo, porque querendo ou não, você aposta em alunos que, por condição financeira, às vezes não podem permanecer na escola, então com a bolsa dá a possibilidade dele ficar um pouco mais. Você faz a ligação da universidade, ensino superior com a educação básica, tendo supervisores também ganhando bolsa e trabalhando formação continuada. O PIBID pensou em formação inicial para os futuros professores, mas a partir do momento que você tem a ligação com o supervisor da escola, você faz também formação continuada, porque o professor aprende na troca de saberes. Aí eu estou falando um pouco de Paulo Freire, porque o professor ele vai se ensinar aos futuros bolsistas de como é atuar na sala de aula, mas os novos bolsistas estão com a nova tendência em educação matemática, com possibilidade de utilizar o uso de tecnologia, que às vezes os professores formados há mais tempo não têm esse costume, às vezes não ouviram falar em modelagem matemática, às vezes não ouviram falar em etnomatemática, né? Em tantas outras questões que para quem está na academia no início agora os bolsistas podem falar. E essa troca ela é importantíssima. Então você tem a Universidade Federal com escolas estaduais e os futuros professores trabalhando todo mundo no coletivo, faz ter produções, algo que a gente não era muito comum. A universidade adora ir na escola pesquisar, mas para ela produzir o artigo para ela. Mas agora você tem a possibilidade de produzir um artigo que é com os alunos de graduação, tem um currículo bom. Antes mesmo de formar, eles já têm um currículo melhor do que eu tinha, por exemplo, há 20 e tantos anos atrás. Tem um professor da escola que também produz, então todo mundo ganha. E a gente é remunerado para isso, né? Então não é só um amigos da escola, colocando bem entre aspas, que é um programa que você poderia ajudar a escola, né? Não, você valoriza um pouco mais. Mas claro que essa valorização tinha que ser maior. E aí, continuando, além disso, melhorias mesmo de espaço físico, né? A escola tem espaço físico, falta a gente ter mesmo material humano para utilizar. Falta valorizar mais o professor que quer utilizar o laboratório de informática da escola. O professor, por acaso, quer fazer uma capacitação, então libera ele um dia de aula para que ele possa fazer um curso. Então são várias questões que a escola pode fazer e particularmente o salário vai ser consequência. Ninguém deve procurar a carreira de professor pensando no salário. O salário não pode ser meta, o salário tem que ser consequência, né? Então são algumas questões que na educação precisa trabalhar constantemente e não apenas em questões eleitoreiras. Entendo. Durante a sua resposta, o senhor falou um pouco sobre o PIBID, não foi como uma ajuda à escola, assim. Então eu vou trazer um pouquinho mais as perguntas que eu reservei para fazer sobre o PIBID. O que te motivou a entrar no PIBID? O que te motivou a começar o programa PIBID quando você entrou? Na verdade, eu era o coordenador do curso aqui de matemática, né? Em 2013 eu assumi como coordenador e o nosso PIBID tinha 10 alunos. O coordenador do programa era o professor professor Jamur, se não me engano. E a gente tinha 10 alunos. E eu tinha acabado de assumir o curso, queria fazer algumas mudanças. E nesse edital de 2014 a 2018, que foi o maior edital que se teve do PIBID até hoje, se apostou muito numa mudança, em tentar colocar praticamente todo mundo que estava no curso, em todos os cursos, para fazer. E a gente peitou, né, muito forte. Aí, por eu estar na coordenação do curso, eu forcei, né? De 10 alunos, eu pedi para a gente escrever um projeto de 45. Ele não só foi o maior PIBID do curso de matemática, ou dos cursos em Araguaína, como foi de toda a UFT. O UFT que tinha 7 campos. Então, nós fomos o maior PIBID de toda a Universidade Federal do Tocantins, que na época era o UFT. Dos 7 campos em 7 cidades, fomos o maior. Quem chegou próximo da gente teve 41 bolsistas. Então, naquele momento, eu me tornei um dos coordenadores de área,
juntamente com outros 2 colegas. E naquele formato a gente tinha o quê? Cada coordenador de área, ou seja, cada professor de ensino superior, trabalhava em 3 escolas, com 3 professores das escolas e com 15 bolsistas de graduação, para dar os 45. Então a gente trabalhou naquele momento em 9 escolas estaduais de Araguaína, né, com 9 profissionais de educação e 3 coordenadores de área. E ali a gente pensou ainda mais. Ali que surgiu a ideia, puxada também por mim, para a gente tentar fazer um ciclo de rodízio, para a gente fazer um ciclo entre as escolas. Mas acabou que eu fiquei apenas 1 ano na mesma, mas eu gostei tanto do PIBID que em 2015, ficando só 1 ano, de 14 a 15, eu saí para o doutorado. E minha pesquisa de doutorado, minha tese, a ideia foi trabalhar com o PIBID e o uso dele em matemática e o uso de tecnologias espalhado pelo país, né? Então, 1 ano apenas me bastou para me ver que é um programa que tem que ser permanente, né? Hoje a gente discute ele para ele ser permanente, e eu acho que ele tinha que ser obrigatório para todos os alunos. Quando o aluno entrasse no primeiro período, ele receberia bolsa e ele trabalharia no PIBID durante os 4 anos dele, porque ele trabalha questões de estágio, questões de entender como se trabalha na escola, questões de teoria, questões de prática, né? Ele consegue fazer tudo isso e também dar um subsídio financeiro para que o aluno possa permanecer fazendo suas atividades, possa se dedicar à função de ser professor. Hoje ninguém quer ser professor, porque não atrai. Você teve ministros no passado chamando o professor de vagabundo e tantas outras coisas. Então, se o salário não atrai, se a carreira não atrai, então a gente precisa mudar. Então, o PIBID é uma das apostas para essa mudança. Não pode ser a única, mas é uma das que ainda existe e que valoriza a formação de professores. Entendo. Que o PIBID, como dizemos, tem um pouquinho de cada um dos estágios, né? O PIBID carrega um pouquinho de cada estágio, não todo, porque não é possível, né? Mas como diz, o PIBID não há regência, mas o PIBID carrega um pouquinho de cada estágio, as experiências, tudo pode se encontrar no PIBID. Hoje a gente discute, né? Eu sou um dos professores coordenadores do PIBID que está discutindo na atual gestão da UFNT. Eu sou favorável que a gente use parte da carga horária do PIBID para bater em estágio. Inclusive a proposta é minha, está sendo discutida no Conselho Superior, para que até 50% da carga horária seja utilizada. Não regência, porque como você mesmo disse, a regência é algo mais específico de quem está fazendo estágio, porque é aquele momento que você tem o estágio não remunerado, né? Estamos falando disso, existem cursos com estágios remunerados e não é o caso. Para ser professor, o estágio é gratuito. E, se possível, que seja feito em instituições públicas, né? A gente estuda em instituição pública, não pagamos mensalidade, que volte para isso. Mas aí a questão da regência, não. A regência ficaria para estágio, porque é o momento certo para você ir no quadro com o professor te dando suporte, né? Mas o PIBID não. Você pode desenvolver projetos que a gente desenvolve em estágio e no PIBID se desenvolve. Você pode trabalhar questões de teoria e de prática, participar de congressos, fazer publicações, né? Recentemente, nosso PIBID, aí, mês passado, mês de outubro, participou de 2 eventos. Um evento do local, né, que é o TEIA, da UFNT, onde teve várias publicações. E logo antes teve a semana acadêmica do curso de matemática que ocorre todos os anos, os meninos ministrando oficinas maravilhosas, né? Em um momento breve a gente vai publicar bem no site e tudo, mas enfim, todo mundo ganhou. Então a comunidade ganhou, os pibidianos ganharam confiança, a gente tem publicação, né? E teremos no futuro, eu não tenho a menor dúvida, teremos melhores professores formados. Entendo. Professor, com toda a sua experiência de 3 PIBIDs, sendo coordenador de 3 PIBIDs, o que o senhor diria que qual o senhor diria que é a função do coordenador? Talvez sirva para algum professor que queira ser coordenador do PIBID algum dia. O senhor dizer mais ou menos a função do coordenador, a função que o coordenador tem que fazer no PIBID. Tá, eu vou ser um pouco contraditório na mesma. A função do coordenador é acompanhar o processo. Essa é a função dele. Então ele tentar dar subsídios tanto para as escolas quanto para os bolsistas não terem problema. É só isso. Mas aí eu estou sendo contraditório porque na minha não é só isso. Eu me preocupo com os alunos e eu quero que os meus alunos sejam os melhores profissionais formados no curso. Vou repetir. Eu quero que os meus alunos sejam os melhores formados. Por quê? Porque eu vou dar mais condições para eles a terem mais teoria e prática do que o curso, infelizmente, passa. Porque se o curso só consegue passar teoria e prática nas disciplinas de estágio, porque você não tem teoria e prática nas demais disciplinas do curso. A grande maioria só tem teoria.
O PIBID não, o PIBID pode fazer isso. Então eu acho que eu estou dando uma oportunidade, enquanto coordenador de curso, de fazer isso. Ao mesmo tempo que aí eu cobro mais. Então eu sou um dos professores que cobra bastante, mas não é função do coordenador de área ter que cobrar bastante. Talvez, e eu tenho certeza que eu sou um dos que cobro, porque eu fico pensando que no futuro os meus bolsistas têm que serem melhores professores do que eu. Para isso, eles têm que ter subsídios, então a gente passa o máximo. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Eu não posso falar que todo coordenador de área tem essa questão. Não tem. Vou dar um exemplo. Nós temos a ideia de ciclo, de mudanças. De os 2 anos que vai ficar no projeto, a gente faz intercalação entre escolas. Para que isso? Para tentar ver realidades diferentes, tentar aprender com a troca com supervisores diferentes, para conhecer que são alunos diferentes e conteúdos diferentes. Então tudo isso para mim é valorizado. Isso é obrigatório? Não conheço nenhum PIBID do país que faz isso. Por quê? Porque é mais cômodo você entrar numa escola, ficar nela 2 anos e todo mundo que está ali ficar ali. Mas talvez aí a gente passe por uma comodidade. E eu acho que o professor não pode ter comodidade. A partir do momento que a gente se acomoda, uma coisa são os dirigentes se acomodarem pela questão financeira. Outra coisa somos nós, professores, nos acomodarmos porque as condições não são suficientes. A gente tem que criar essas condições. Falando das suas experiências e do PIBID em si, dos seus alunos e você do PIBID, quais os pontos positivos que o senhor dá para o programa PIBID e também os pontos positivos que foram na sua gestão, no seu comando? Eu acho que o ponto positivo do PIBID é ele valorizar, tentar dar essa bolsa. Ponto negativo, em 2014 a 2018, que eu digo que foi o melhor edital, ele mandava para a gente também questões financeiras. Hoje o nosso edital não tem recurso financeiro, a gente não tem um dinheiro para comprar um EVA, uma cartolina, nada disso. Isso tem que sair do nosso bolso, de alguma iniciativa, mas não vem recurso. E o edital de 2014 a 2018 que eu posso dizer, não só o tempo, que em vez de 2 anos era 4 anos, era o maior número de escolas, e ele também mandava recurso financeiro. Então a gente pôde comprar HD, a gente pôde comprar materiais mesmo de EVA, até laptop, se a gente quisesse comprar, a gente dava para comprar. Então, assim, você tinha possibilidade, impressoras. A gente adoraria ter hoje uma impressora 3D e trabalhar. Nós temos alunos capacitados para isso, né? Para a gente desenvolver. Nós não temos material. Então, não ter material permanente, a gente não tem dinheiro para comprar uma fita, para comprar uma folha sulfite, é muito precário. Então, nós vamos fazendo o que o professor faz também na escola, que é não ter condição financeira, mas usar criatividade. Então, a gente usa garrafas PET, canudinhos e tantas outras criatividades que a gente vai criando, né? A gente não tem, por exemplo, recurso financeiro para comprar um tabuleiro de xadrez como esse. Então a gente pode criar um desse? Claro que podemos criar, né? Mas aí é algo que falta. Então são pontos positivos e negativos, né? Com relação particularmente à nossa gestão, eu acho que o grande ponto positivo é a questão do ciclo. Por mais que para os alunos, eu acho que eles não entendem isso ainda no momento. Acham que é mais um trabalho, ficar um pouco tempo na escola, 8 meses e mudar, 8 meses e mudar. Mas no final, eu não tenho dúvida que eles vão entender que a cobrança para a gente fazer produção, a cobrança para passar em 3 escolas, vai fazer com que eles saiam melhor formado do que quem não participou do PIBID. Isso eu não tenho a menor dúvida. Continuando um pouco sobre o seu PIBID, os seus 3 PIBIDs, né, que sou como coordenador 3 PIBIDs. O senhor tem alguma experiência marcante de cada um, ou pode ser apenas um deles, uma publicação de livro, um trabalho muito interessante que foi feito? Ótimo. O primeiro, a gente começou, eu fiquei só 1 ano, né, como eu disse, né, logo quando eu saí para o doutorado, o professor Freud me substituiu à época, e aí deu a continuidade, né, porque como a produção era de 4 anos, a gente foi fazer as produções depois. Então, todos os PIBIDianos que eu coordenava, que passaram para o professor Freud, tiveram publicações. Tanto que uma das supervisoras, que era a professora Patrícia, logo em seguida, depois ela entrou no programa aqui de mestrado, fez mestrado, já é mestre, já foi professora substituta aqui. Então, ela é fruto disso, né? Como os demais alunos também, que todos produziram, voltaram alguns deles a trabalhar conosco. A professora Ana Luísa, que hoje é supervisora, na época era minha estudante bolsista de graduação. Como no caso, neste momento você que me entrevista, ou seja, no futuro talvez você pode estar como supervisor. Então esses são alguns ganhos, mas eu particularmente tive um ganho particular, que foi sair para falar do PIBID e fiz uma tese de doutorado em cima disso, né? O segundo PIBID já foi quando eu voltei do doutorado, que aí eu queria implementar algumas coisas, então foi edital de 2020 a 2022. Porém, quando eu começo ele em 2020, a gente tem a Covid.
E aí a gente não teve mais aula presencial em 2021, então eu passei praticamente num PIBID que não podia ir nas escolas devido à pandemia, então a gente tinha que trabalhar muita coisa online, foi uma experiência totalmente diferente e não pôde colocar em prática. Nesse agora que eu acho que vai ter grandes frutos, né? Porque esse agora é presencial por 2 anos, estou com uma equipe ótima que está entendendo que a gente está fazendo um ciclo que não conseguiu ser feito em 2015, não só por mim, mas os demais coordenadores, e que agora eu acho que sim, ele vai dar grande resultado. Eu não tenho dúvida que nós vamos fazer livro, publicações de artigos, e creio que alguns desses alunos vão utilizar o PIBID para fazerem bons artigos para entrarem em mestrado e dar continuidade aos estudos. Falando um pouco sobre esse PIBID que houve online, nesse período que teve do PIBID online, o senhor considera quais dificuldades que teve naquele momento por conta de ser online, né? E como que o senhor trabalhou a prática, mesmo sendo online com a turma? Na verdade, a gente aprendeu na força, né? Eu acho que o Brasil inteiro aprendeu na força, né? Eu acho que os professores de qualquer ciclo, e particularmente de matemática, não estavam preparados. A universidade que nós estamos, para quem formou e fez disciplinas naquele momento, a gente não estava preparado. A gente não falava tecnologia e uso de tecnologia forçadamente. Uma coisa era você deixar algum material na plataforma mudo, né? Mas essa obrigatoriedade de ter que ter todo mundo do outro lado, um abrindo câmera ou não abrindo câmera, ter que trabalhar todo o ensino dessa maneira, fazer avaliações assim, ninguém estava preparado, tá? No Brasil inteiro. E nós aqui do curso de matemática não foi diferente. Então, para nós, o PIBID era difícil, a gente ficou muito em teoria, porque na prática você não tinha como usar, né? Nós estamos falando de um momento que você não podia nem ter contato pessoal com a pessoa, né? Nós não estamos falando só de colocar uma máscara. A máscara, ela existia quando você ainda ia encontrar uma pessoa. Quando você estava numa tela que nem todo mundo tinha câmera para abrir, ou nem todo mundo tinha internet para utilizar. Nós temos que lembrar, nós estamos no estado do Tocantins. E no Brasil inteiro tem dificuldade de internet, mas no Tocantins também, dependendo da época do ano, onde tem chuvas torrenciais fortíssimas, você não tem, a rede elétrica acaba. E como é que você tem esse contato? A internet falha. Certos alunos não tinham computador. Uma coisa é você estar na universidade e poder utilizar o laboratório de informática. Outra coisa, nem toda pessoa, aluno, tinha um laptop. Nem todo mundo, às vezes, podia ter um celular. Parece bobagem dizer isso, mas isso é uma realidade. Então, aquele PIBID, ele foi aos trancos e barrancos, assim como todo o ensino no Brasil de 20 a 21, hoje ainda, para mim, ainda é imensurável ainda a gente poder calcular o que a gente teve. Eu acho que a gente sobreviveu àquele momento, mas não sei se na educação como um todo a gente teve ganhos, muito pelo contrário. Acho que ainda vão ter reflexos ainda futuros aí. Professor, no decorrer dessa entrevista, o senhor falou muito de exemplos de ex-pibidianos que hoje estão sendo professores, mestrandos e também já voltaram aqui para ser supervisores. O senhor considera isso o impacto do PIBID nessas pessoas? Não tenho dúvida. Vamos imaginar que não existisse o PIBID. Será que algum professor teria pensado em dar continuidade no mestrado, com a carga horária tão pesada que se tem? Com certeza que não, porque a gente vê a carga horária pesada dos professores. O professor tem que trabalhar em 2, 3 escolas para ter um salário razoável, para manter família, para comprar uma casa financiada, para ter um carro financiado, enfim, para sobreviver. Mas aí, a partir do momento que você ganha uma bolsa, que você volta a ter contato com a universidade, lembra, o professor da escola está formado, ele volta a ter contato com os professores de antes, recebe bolsa, começa a vir os alunos, começa a aprender com essa troca de saberes, ele aprendendo e ensinando, e assim os alunos. Ora, isso é motivante. Então você fala, opa, melhorou para mim, no sentido de eu me sentir viva de novo, assim como eu tinha entrado no curso naquele momento com aquela vontade. Então agora eu me considero, nossa, eu fiz um artigo junto com o meu professor da universidade. E é legal quando a gente tem um artigo produzido com um professor, está lá bonito, você pode coloca no seu currículo, é legal, você ganha uma motivação interna que nada paga. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de qualificação, você se sentir qualificado. E aí isso te motiva a querer continuar, e isso é natural. Então isso vale para os alunos que terminam e vão para o mestrado, isso faz para os professores que lá estão na escola, motiva o colega do lado, o PIBID está lá na escola, então os alunos vão trabalhar nas salas, vão poder ajudar os professores que têm uma carga horária pesada. Eu não tenho dúvida alguma que é um ciclo natural que você vai fazendo com que mais pessoas se interessem pelo tema. Tanto a disputa, vou dar o exemplo desse ano. Esse ano, só de supervisores, foram 22 candidatos para 3 vagas. 22 candidatos para 3 vagas. Então você tinha 22 profissionais em Araguaína se candidatando.
né? Isso mostra o interesse, assim como bolsistas também de graduação, onde tiveram muitos candidatos para 24 vagas. Foi um ponto bem... Agora eu quero perguntar para você, mais ou menos nesse momento, relacionando um pouco o PIBID à escola, né? Qual você acha que é o impacto do PIBID na escola pública? Que o PIBID é mais focado para a escola pública, certo, né? Então, qual o impacto que o PIBID gera numa escola? Eu acho que esse impacto que eu comecei comentando na pergunta anterior, que é de fazer com que a escola, que já tem o ciclo dela natural, que ela passe a movimentar diferente. Ela passa a movimentar com mais alunos indo lá, e não são alunos de estágio, que o estágio é obrigatório, são alunos que querem desenvolver alguma coisa, querem fazer uma atividade na quadra coberta que está lá parada, querem desenvolver uma atividade no laboratório de informática que está parado, porque às vezes não tem um profissional para desenvolver. São alunos que querem utilizar alguns jogos no laboratório de ensino para tentar fazer alguma prática. São alunos que podem desenvolver um trabalho na AE, numa sala que fica lá fechada às vezes, ou sem um profissional para trabalhar. Então tudo isso tem possibilidade para a escola se movimentar, que nem sempre se movimenta, porque a escola está acostumada ao aluno entrar, receber aquele conteúdo da grade horária dela e ir embora. O PIBID pode fazer algo a mais, que é algo que não está na grade curricular. Você pode fazer um algo a mais. Então qualquer atividade que o PIBID faz não é uma atividade que estava no quadro horário obrigatório da escola, é um algo a mais. E tudo que a gente recebe a mais tende a melhorar o ensino. Piorar, não tem como. Piorar basta as condições precárias que a gente já tem. Agora, algo que você venha fazer a mais vai influenciar na formação de professores. E aí você vai trabalhar tanto formação inicial quanto continuada. Agora uma pergunta de caráter mais informativo. Pode nos dizer as escolas, nesses períodos que o senhor foi coordenador, e também o ano, apenas para chegarmos mais à realidade do tempo e também das escolas? Acho que eu vou errar, viu? Tem muito tempo. Mas problema, assim, a de 2014 foi a Escola Estadual Marechal Rondon, que foi com a professora Patrícia. Tem uma outra escola, foi o Colégio de Aplicação. E aí a professora Mislene, que hoje está terminando o doutorado dela, a esposa do professor Pio, da Letras. Ela deu aula aqui. E deu aula aqui também com a gente. Olha aí, te mostrando. Então ela começou com a gente, virou professor substituto, está terminando o doutorado, tudo isso. E lá no PIBID era só graduada, né? E foi aluna também do nosso curso de matemática. E o terceiro foi o professor Getúlio, a escola dele, que eu não vou me lembrar, Simão Lutz, Escola Municipal Simão Lutz, e ele também com a Patrícia. Começou, era só graduado, fez com a gente, foi ex-aluno, fez mestrado também na turma da Patrícia, também no PPG-Sim, se tornou mestre e hoje está no doutorado na UFPA. Aí, 3 professores, só para mostrar, em 2014 eram 3 ex-alunos do curso, terminaram em 2010, 2011, fizeram especialização com a gente em 11, e aí começaram a trabalhar com a gente no PIBID, e hoje, passado 10 anos, eles começaram em 14, passado 11 anos, todos os 3 deram continuidade, a Patrícia é mestre, o Getúlio é doutorando e a Mislene é doutorando. Então, 3 exemplos, só por esses 3 já dá para mostrar o impacto. Em 2020, que aí foi a questão de pandemia, você tinha essas escolas, né? Você tinha a diferença que era o Adolfo, né? Em vez do Simão Lutz. A outra escola não vou me lembrar, sinceramente, mas eram todas dessa maneira, que a gente não estava tendo aula presencial e a gente tinha que ter contato só por questões online, né? Então nem toda atividade era síncrona, né? Eram muitas atividades assíncronas, você deixava a atividade e ia pensando na mesma. E atualmente no novo PIBID, que teve uma seleção grande, que foi 22 profissionais, como eu disse, a gente não escolhe escola, a seleção foi de profissionais, e a partir do profissional selecionado era a escola que estava nele vinculado. Foi dada até prioridade para professores no edital. Poderia ser professor contratado, mas tinha prioridade professor que fosse efetivo, até para não ter tanta mudança. E nós começamos com a escola, hoje nós temos o IFTO, né, que é o professor Judenberg, a escola modelo, que é a professora Ana Luísa também, que foi aluna nossa do PIBID, tempos atrás foi supervisora. E inicialmente tivemos a professora Nayara, que foi aluna do curso, né? Ela estava no João Batista, mas ela sim, por ser contrato, ela não conseguiu renovar o contrato dela para o início desse ano e teve que se desvincular. E a gente foi para o 4º colocado, que foi o professor Fabrício, que é da escola Alfredo Nasser.
Tô me lembrando, obrigado. Alfredo Nácio. Na verdade, Adolfo é de frente, que é o centro espírita ali que eu frequento. Então, fazendo a contabilidade, temos um total de quantos bolsistas feitos nesses 3 PIBIDs? No projeto de 2014 a 2018 eram 45 bolsistas, mas eu tinha 15. Eu 15, professor Sival 15, professora Fernanda 15. Então naquele momento era 15. De 20 a 22, 18 bolsistas. E agora 24 bolsistas, né? Então tem que fazer a conta. Eu sou ruim de matemática, você me ajuda, né? Vamos passar a próxima pergunta. Algo mais... que eu quero algo mais pessoal seu, dizendo que conselho o senhor daria para futuros professores que estão se formando? Futuros professores pibidianos ou não pibidianos? Futuro professor que terminar a graduação. É porque o futuro professor pibidiano, eu já dou esse conselho todo dia. Claro que ele ainda não entende e ele acha que é cobrança a mais, quando eu cobro várias coisas para fazerem, né? Mas se ele fizer aquelas coisas, eu não tenho dúvida que ele está seguindo o caminho. E para quem não é pibidiano, que não recebe nem a bolsa e nem essas orientações, eu digo que tem que procurar o curso se por acaso a pessoa quiser fazer mesmo o curso de matemática, quiser ser professor ou professora. Porque existem cursos mais tranquilos para você fazer em 4 anos, se é que você tem interesse de fazer concurso público, atuar em outra área. Porque passar 4 anos num curso de matemática, que é um curso pesado, é um curso que pode entrar 35 e forma 3, 4, 1. Não é um curso de medicina que é difícil de entrar, mas forma 40. Entra 40 e forma 40. É difícil entrar, mas depois que você entrou, é tranquilo o curso que você forma. Você não conhece ninguém que não formou em medicina pela dificuldade. Você conhece muitas pessoas que não entraram no curso de medicina pela dificuldade de entrar. É o inverso quando você vai trabalhar com exatas. Então, o nosso curso entra 35 vagas, às vezes nem todas são ocupadas, mas a formatura você tem que ver, o semestre passado formou 1 aluno, né? Então é uma realidade. Então para você formar 10, você tem que juntar 2 turmas ou 3. Então para ser professor, se é o que você quer, faça o curso, mas entenda que não adianta tirar 10 disciplinas do curso de matemática. O problema da matemática, o ensino da matemática não se refere às questões quantitativas de fazer exercício. Ele se refere muito mais à questão metodológica, de como ensinar. É essa que é a grande dificuldade da matemática. Então não dá para o professor continuar no ensino desde o século passado de perguntar para os alunos aquele quadro cheio e perguntar, vocês entenderam? Todo mundo vai balançar a cabeça, mas na verdade a gente sabe que não entendeu. Então não é o quantitativo, é o qualitativo. Então, em vez de eu dar 10 exercícios, talvez começar a trabalhar com 3, mas 3 que dê a noção dos 10. E de uma forma que eu possa expor, que se eu perguntar para o aluno que ele não entendeu, se eu estou usando um livro didático, que eu posso usar outras tendências de educação matemática para ensinar aquilo. Porque se às vezes ele não consegue desenhar um eixo no quadro, talvez eu levando ele para o laboratório com a ferramenta tecnológica, ela já faz naturalmente com o cursor. Se ele não entende geometria, eu posso levar ele na natureza e mostrar algumas coisas que a própria natureza traz com geometria e mostrar para eles as propriedades de matemática. E assim vale para a álgebra, vale para todos os outros ensinos, né? Então, o professor que se quer ser um bom professor, ele não pode ter apenas uma ferramenta. Ele precisa entender de todas as possibilidades para ele tentar abordar aquele conteúdo de maneiras diversas. Eu acho que esse é o bom professor. Durante essa entrevista eu fiz muitas perguntas, né? Eu acabei lhe deixando um pouco fechado essas perguntas. Mas eu sou quem tem algo a dizer, algo a mais que eu não perguntei, que queira dizer, eu queria lhe dar esse espaço. Não, eu gostaria que o PIBID fosse permanente. Eu gostaria que ele fosse para todos os cursos de licenciatura, não é matemática, é licenciatura no país, que o aluno, ao ingressar, ele recebesse a bolsa, ele tivesse esse compromisso e que ele não tenha um entendimento no início, mas que até o final do curso ele tenha um entendimento, que passar mais tempo na escola é uma possibilidade de você ver a realidade da escola, você se deparar, trabalhar com conteúdos e que vai melhor te formar para ser um melhor profissional, né? Independente se ele vai ser professor ou não. Claro que o PIBID vincula a bolsa pensando que a pessoa vai ser professor, porque no Brasil vai ter falta de professores, já está tendo, né? A questão mental dos professores, cada vez o número de afastamento é ainda maior. Eu venho de um afastamento nesse semestre, né? Então, se o professor doutor universitário, que tem um regime de trabalho com poucas aulas, tem outras cobranças, mas o número de aulas menor, se comparado com a educação básica,
A gente entra em afastamento, quanto mais um professor de educação básica que trabalha manhã, tarde e noite em 3 escolas, tendo uma carga horária grande, tendo muitos diários, tendo toda a cobrança que se tem, né? Para ter um salário razoável para ele manter a família. Então essas questões todas são importantes, né? Então tem um programa que valoriza, pelo menos dando uma bolsa, que não é a maior valor do mundo, mas que ele tenta valorizar o aluno de graduação, o supervisor, o coordenador diário, para fazer o elo, universidade, escola básica, formação inicial e continuada, que ele seja permanente e seja para todos de licenciatura. Assim talvez a gente vai ter melhores professores, não só de matemática, português, história, geografia, enfim, das demais licenciaturas, né? E talvez esse buraco que a gente tem hoje, talvez ninguém querer fazer curso superior para ser professor, a gente possa voltar a mudar um pouquinho essa realidade, que ela vai ter um impacto muito em breve. Professor, então eu gostaria de agradecer a ter vindo a fazer essa entrevista, participar, disponibilizar do seu tempo para fazermos essa entrevista, recuperarmos um pouco do passado, né? E relembrando, eu queria apenas reforçar de novo que essa entrevista é uma entrevista de caráter informativo, não há nada direto a pessoas, ou situações. E também queria pedir a todos que, por favor, se inscrevam no canal, continuem vendo o vídeo aí, que o YouTube ainda tem muito trabalho a fazer. Temos muito trabalho ainda para trazer, tanto do passado como atualmente. E gostaria de encerrar o vídeo. Obrigado por todos terem assistido.